Olá, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 7 de fenômeno de transporte, nossa sétima aula aqui do nosso curso. No nosso último encontro, né, entre essa aula 7 e a aula 6, nós fizemos uma aula teletransmitida, né, para tirar dúvidas das aulas 4, 5 e 6, né, que são aulas que cobriram, né, o conteúdo fechando o capítulo 2 e começando o capítulo 3. Lembrando que com a aula 6 vocês já têm condições, né, de já fazer a resolução dos exercícios da nossa primeira lista de exercícios, né, que é a primeira nota, né, de vocês em relação à avaliação desse curso. Na nossa última aula, né, na aula 6, nós começamos a falar sobre estática de fluidos, né, onde nós introduzimos, né, o conceito da lei de Pascal, que nada mais é da aplicação do conceito de equilíbrio mecânico, né, newtoniano, né, onde nós temos o somatório das forças, né, em um certo sistema, ela tem que ser igual a zero. Essa relação newtoniana, né, de equilíbrio de forças, ela também é válida quando se aplica a um sistema de fluidos, né? E nós vimos que quem descobriu isso foi Pascal, né? E o nome dessa lei, né, ele deu o seu próprio nome, é a lei de Pascal. Então, a partir dessa ideia, nós projetamos, né, esse vetor força de equilíbrio total em três eixos, x, y e z. E a partir dessas projeções, nós chegamos à equação vetorial geral, né, do equilíbrio estático de um fluido, né? E a partir da equação geral, olhando, né, para a direção y, né, onde você tem a ação da aceleração da gravidade, nós chegamos a uma equação de hidrostática que é mostrada aqui nas nossas notas de aula. Então, vamos aqui observar as notas de aula, né? Onde efetivamente a gente consegue, né, medir uma pressão dentro de um fluido, seja ele gasoso ou líquido, em relação, né, a uma pressão padrão, que a gente inicialmente está chamando de pressão atmosférica, ou uma pressão de referência, né? Nós vimos que essa relação é uma relação bem interessante, bem direta, porque ela vai depender, né? E você pode usar isso de forma prática, e ela é usada, né, tradicionalmente já há alguns séculos, né? Quer dizer, uma coluna, né, é preenchida por um certo fluido conhecido, e aí isso está representado aqui pelo lado direito, né, da equação. Então a gente tem como características, né, dessa coluna, né, a densidade, né, volumétrica da coluna, ou o peso específico, né, desse fluido usado, fluido líquido, né, para preencher a coluna. Então nós vimos também no capítulo 1, né, que o nosso gama, né, nosso peso específico, ele é igual exatamente ao produto Roger. Então existe uma equivalência direta, né, entre esses dois lados da equação. E é o que é mais interessante, né, que é o que conecta, né, um lado e o outro lado, né, é que você pode dizer, né, olhando aqui nossas notas de aula, onde está apontado o cursor, né, que você consegue medir essa pressão, né, desejada em função exatamente de uma altura que você venha medir dessa altura dessa coluna com um certo fluido conhecido. Então, isso é mostrado esquematicamente aqui embaixo. Então, a gente imagina que existe um certo tanque, né, um certo volume preenchido com um fluido conhecido, né, com gama conhecido ou com rho conhecido. E aí existem várias saídas, né, desse volume, né, na forma de colunas. E esse fluido, né, ele assume uma certa altura H grande, né, associada exatamente ao valor dessa pressão em que esse sistema, né, ele está exposto. Então isso é interessante, né, que a gente consegue medir pressão associada a uma certa leitura de uma altura diretamente. Então isso é uma forma bastante simples, né, bastante usual, né, utilizada há alguns séculos já, né, para medida de pressão, e efetivamente ela funciona. E é o que a gente deixou um pouco aberto, né, em relação
a aula 6, e a gente ficou de conversar sobre isso agora, é exatamente entender, né, o que seria, né, o que é, na realidade, né, uma pressão de referência que inicialmente a gente chamou de pressão atmosférica. Né? Então, vamos aqui nesse diagrama esquemático, né? E aí, assim, quando a gente fala, né, de uma pressão atmosférica, talvez muitos de vocês, né, se a gente perguntar assim, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, perto do nível do mar, ou do lado do mar, né? E eu poderia perguntar para vocês qual é a pressão atmosférica, né, que nós estamos vivenciando aqui nessa situação onde nós estamos perto do nível do mar. Aí vocês naturalmente diriam assim, não, essa pressão deve ser 1 atm. Não é a resposta correta. Quer dizer, 1 atm, né, e isso é muito importante enfatizar, a gente chama essa pressão, e está indicado aqui, né, de pressão atmosférica padrão. Né? Então, a escolha, né, de uma referência, né, onde essa pressão de referência ela é igual a 1 atm, ela equivale, né, a uma pressão atmosférica padrão. Então, ela é um valor padronizado. Né? E ele tem, né, algumas, pode ser representado em algumas outras unidades, está sendo mostrado aqui. Né? Então, 1 atm, ele também é igual a 1,013 vezes 10⁵ newton por metro quadrado, ou em PSI, ela é igual a 14,7 PSI, né, pounds per square inch, né, polegadas, libra-forças, né, por polegada quadrada, ou em PSF, né, que é igual a 211,6 PSF, né, que seria libra-força por pés quadrados. Então, essas são unidades possíveis. Né? Existem outras unidades também, milímetros de mercúrio, polegadas de mercúrio. Então, lembrando, né, que vocês podem buscar nas tabelas, buscar nos programinhas, né, na internet que são facilmente encontráveis, né, de conversão de unidades, e brincar um pouco, né, com essas conversões, né, em relação a 1 atm, né, que é a quantidade, né, que é a unidade, digamos assim, mais do nosso dia a dia, né, para vocês ganharem uma sensibilidade em relação a outras unidades de medida de pressão menos usuais. Mas aí a gente continua sem responder, né, essa pergunta. Poxa, então se a medida que eu tenho, né, aqui perto, né, do nível do mar, na cidade do Rio de Janeiro, não é o ATM, então qual será essa pressão? E aí justamente ela está indicada aqui, olhando aqui as nossas de aula, né, que eu estou indicando aqui, né, é a pressão atmosférica local. Então, essa pressão atmosférica local ela é variável. Ela vai depender basicamente, né, das condições, né, atmosféricas em que aquela região ela esteja sofrendo, né, ou esteja acontecendo naquele exato momento, né, onde você está fazendo, onde você está tomando essa pressão como referência. No nosso caso aqui, né, nós diremos, né, por uma questão de referência e por conveniência, que essa pressão atmosférica local ela é igual a 0. Então, isso é interessante, né? Que quando a gente faz essa substituição, então a gente está voltando aqui à nossa equação associada à hidrostática, né? Então, se por conveniência, né, eu quero usar como referência a pressão atmosférica padrão, nessa posição aqui que está escrito P de ATM, eu coloco 1 ATM. Mas isso é uma escolha sua, né, ou de conveniência. Se eu desejo, né, medir, né, uma atmosfera, uma pressão atmosférica sem ser padronizada, né, isso funciona, né, de uma forma geral, eu posso dizer que essa pressão de referência ela é a pressão atmosférica local e, por conveniência, eu chamo isso aqui de igual a 0. Isso é uma conveniência a nosso favor, né? Isso é muito interessante. E nós veremos, isso vai estar escrito mais abaixo nas notas de aula, né? Então, nosso P ele simplesmente será igual a γH ou ρgH. Então, fica até uma medida mais direta, né, em relação a essa medida de pressão, né, que a gente deseja medir. Existe, né, uma terceira forma de pressão, que é o zero absoluto,
que é a pressão absoluta, né? Onde efetivamente a gente atingiria, né, ou atinge, né, a condição de vácuo ideal, né? Então, aí vem uma pergunta que é importante. Nós temos no nosso dia a dia, né, situações de vácuo ideal. Será que no meio do sistema solar, né, entre a órbita de Júpiter e Saturno, eu tenho uma situação de vácuo absoluto, igual a zero, né, o zero absoluto, né, em relação à pressão? Será que isso é possível? Será que não existe matéria entre os planetas? Não existe matéria interestelar? A resposta é sim. E aí uma questão que eu sempre gosto de conversar nesse tópico, né, é que essa questão de nós adotarmos padrões, né, uma atmosfera, uma pressão atmosférica padrão, ou um zero absoluto, né, que tem que representar uma situação bastante definida, né, de ausência de matéria de uma forma absoluta, né, dentro de um sistema, isso passa por questões de metrologia, né? Então, o Brasil, né, é o único país da América Latina, né, que possui um instituto de metrologia, né? Existe toda uma rede de metrologia mundial, onde cada país ele tem um instituto de metrologia, justamente que é responsável, né, por trazer esses padrões de medida, né, ou por definir novos padrões de medida, né, caso necessários, dentro da sua região. O nosso Inmetro, né, que é o nosso Instituto de Metrologia, os laboratórios, né, existe um grande campus em Xerém, né, ali, no pé da Serra de Petrópolis, né, onde existem vários setores trabalhando nas mais diversas questões de metrologia, e lá eles têm um setor de metrologia de pressão, principalmente voltado, né, para medidas de pressão a vácuo, né? Medir vácuo não é uma coisa muito trivial. Quer dizer, industrialmente, né, nós temos muitas aplicações industriais onde os processos de fabricação de produtos em celulares ou então de computadores, né, exigem, né, sistemas, né, ambientes onde você tenha um nível de vácuo que pode chegar ao que a gente chama até de alto vácuo, né? Isso é importante, isso é interessante, porque nessas aplicações, né, você precisa, né, que seus dispositivos microeletrônicos eles têm um grau de pureza, né, um grau de perfeição bastante alto, né, para que seu funcionamento ele seja adequado. E aí isso exige, né, que as etapas, né, de produção desses microdispositivos elas sejam realizadas em ambientes muito limpos e desprovidos, né, de matéria que não seja exatamente aquela que vai estar compondo, né, o teu microcomponente, o teu microprocessador, a tua memória, enfim, dentro de um celular ou dentro de um computador. Então, essa questão de medida, né, de vácuo é bastante complexa, né? São medidas que são indiretas. Então, basicamente, elas trabalham, né, com medidas onde, né, os gases reminiscentes, né, num certo reator industrial, né, de alto vácuo, eles caem num desses detectores, né, e essa é uma forma de detecção. E esse detector ele é basicamente uma placa, né, de alta tensão que ioniza esse gás, né? Normalmente é um gás residual da nossa atmosfera, um hidrogênio, um oxigênio, mesmo, desculpa, um nitrogênio, um oxigênio, mesmo um vapor d'água, né? E aí você ioniza esse gás, e você mede a corrente desse gás, né? Desse gás ionizado, né? Então, nesse exemplo, né, que é um detector medidor de vácuo muito comum, muito usado em sistemas de vácuo, né? É uma medida que é indireta, né? Então você mede uma corrente, né, de um gás residual que foi ionizado e aí você associa, né, esse valor de corrente a um certo nível de pressão, né, dentro, né, do teu reator, dentro da tua câmara, onde você esteja fazendo aquele processo industrial, né, de produção ou de fabricação. Então, essas questões, né, e esses medidores, né, eles têm que ser calibrados também. Então, esses institutos de metrologia, né, eles têm uma importância muito grande, né, nos seus países e é muito importante o Brasil ter o Inmetro, né, uma instituição de grande importância, né, para o Brasil.
tanto em termos de indústria como também em termos de ciência, já que eles desenvolvem essas questões de metrologia, né? Então, esses medidores, né, que são detectores, na realidade, né, de pressão, né, eles têm que ser calibrados, né? Então, essa é uma questão muito importante, muito sensível, né? E aí vem uma questão prática, né? Vocês podem me perguntar assim, poxa, professor Branco, por que nessa equação é mais conveniente, né, eu usar uma pressão atmosférica local, que eu chamo de zero, em vez de usar, né, uma pressão atmosférica padrão, ou lá a minha pressão absoluta, lá o meu zero absoluto do meu vácuo? Bom, o problema é que você vai ter que ter um aparato, um medidor, né, que esteja ali acoplado, né, com esse seu padrão que você está escolhendo, né, para fazer essa medida. Então, assim, você ter aqui, digamos assim, na sua mochila, né, ou no chão perto, um aparelho com dimensões que você carrega e deseja medir essa pressão, onde você tem um vácuo absoluto, é extremamente complexo e tecnologicamente caríssimo, né? Seria muito caro. Ter um padrão de uma atmosférica, de um ATM, né, um padrão de pressão atmosférica padrão, até é viável, mas também não é muito conveniente, né? Então, assim, se usa nessa questão da pressão atmosférica padrão, desculpa, local, como sendo a sua referência, né, a pressão atmosférica local, como sendo a sua referência, por uma questão de conveniência, funciona e simplifica tudo. Então, voltando aqui ao nosso diagrama, né, então nós dizemos, né, que quando se mede uma pressão, né, a partir do zero absoluto, até um certo valor indicado aqui, então a pressão está subindo, né, nesse sentido, a gente chama essa pressão de pressão absoluta, né? Quando a gente mede, né, uma certa pressão que está acima da pressão atmosférica padrão, então a gente está vendo aqui um certo nível de pressão, olhando aqui nossas notas de aula, ele está acima da pressão atmosférica padrão, que é igual a 1 atm, nós chamamos essa pressão de pressão manométrica. Então, os manômetros, né, eventualmente, alguns de vocês já trabalharam com manômetros, eles podem ser de único estágio, eles podem ser de duplo estágio. Talvez vocês tenham visto até a aplicação, né, de manômetros de duplo estágio, principalmente em cilindros comerciais, industriais de gases pressurizados. Então, esses cilindros, né, industriais, eles são de duplo estágio, justamente eles estão ali medindo, né, essa pressão, né, do gás ali que foi colocado, né, pressurizado, né, dentro do cilindro, e essa pressão ela está acima, né, da pressão atmosférica padrão. Então, a gente chama, né, essa pressão de pressão manométrica. Ao contrário, né, se a gente está medindo uma pressão que está abaixo da pressão atmosférica padrão, a gente chama essa pressão de pressão barométrica, né? Então, essa é uma situação que, eventualmente, vocês podem ou não terem visto em filmes antigos, né, que falam de viagens de navio, né? Quer dizer, o uso do barômetro, né, é uma coisa que é muito usual até hoje, né? Assim, para quem gosta muito dessa questão de navegação e transporte marítimo, né? Então, o barômetro ele é um instrumento, né, que mede a pressão atmosférica local, né, abaixo da pressão atmosférica padrão. Então, qualquer valor abaixo que é medido, né, abaixo dessa pressão atmosférica padrão de 1 atm, a gente chama de pressão atmosférica. E, normalmente, né, os barômetros, a aplicação mais usual, né, é quando a gente tem situações de mudanças bruscas climáticas, onde a pressão atmosférica local ela varia bruscamente, né? E aí você sabe, né, quando uma frente fria, uma tempestade está se aproximando da região onde você está localizado, né, nessa variação brusca. Então, essa é uma situação clássica, né, que é vista em filmes, né? Então, quem quiser pesquisar também, procure filmes, né, sobre navegação, enfim, antigos, né, onde essa situação ela se apresenta. Então, a referência, né, para medidas práticas da atmosférica será a pressão atmosférica local, né?
pode se usar a atmosférica padrão, mas ela não é tão prática, né? Então, o ideal é nós usarmos a pressão atmosférica local e ela será igual a zero. Então, para valores menores, né, a gente chama de medida de pressão atmosférica, né, em relação, quando a gente está medindo pressões abaixo, né, como a gente indicou, da pressão atmosférica padrão, a gente chama de pressão barométrica, e acima a gente chama de pressão manométrica. Então, abaixo é a pressão barométrica. E a pressão manométrica é medida em situações onde o valor da pressão medida excede o valor de referência, que no nosso caso é a pressão atmosférica padrão de um ATM. Então, a gente vai dizer, né, que esse P de ATM ele é igual a zero. Então, esse nosso P desejado, ele vira diretamente, ele é igual a γH. E aí, como nós já falamos aqui no início dessa aula e no final da aula passada, da aula 6, em termos práticos, utilizam-se colunas verticais, né, preenchidas por um fluido, por um líquido conhecido. Então, esse gama aqui, ele é conhecido, e aí, efetivamente, com essa leitura, né, dessa altura dentro dessa preenchida, né, pelo fluido na coluna, a gente faz a determinação dessa pressão desejada. Então, vamos ver um exemplo, que é um exemplo importante. A gente vai montar, quer dizer, antes desse exemplo, né, quer dizer, uma situação que é possível, né, se medir usando um aparato como desenhado aqui, né, tem um certo vasilhame, né, um certo pequeno volume, né, contendo um fluido conhecido. Eu tenho aqui, né, uma coluna, né, onde essa altura dessa coluna ela vai estar exatamente associada a essa pressão exercida, né, que eu quero medir, né, pela atmosfera local, né? Então, na figura ao lado, né, o equilíbrio de forças é dado por então, essa pressão, né, que eu desejo medir, né, ela é igual a essa pressão de vapor vezes ρGH, que está associado às características do meu fluido. Então, vamos ver um exemplo, que é um exemplo importante, que é o exemplo do manômetro em U. Ele é o manômetro mais comum, né, que nós temos em termos de uma aplicação, né, em manometria. Então, justamente, ele tem uma geometria em U, como é mostrado aqui, vocês podem olhar aqui na minha indicação aqui do cursor. E esse manômetro em U, aqui eu já vou apresentar, né, um manômetro que apresenta dois fluidos distintos, um fluido A, onde eu conheço a característica do peso específico desse fluido A, eu estou chamando aqui de gama, e eu tenho um segundo fluido que preenche, né, o resto aqui da coluna em U, onde eu conheço também, né, essa característica, né, desse fluido associado ao peso específico gama zero. Então, esse manômetro em U ele está exposto ao ar, né? E aí, qual é o grande segredo, né, de qualquer exercício, né, de qualquer descrição, né, de um manômetro em U? É vocês buscarem os pontos de coincidência de altura, de cota, dentro da geometria de um manômetro. Por quê? Qual é a grande mensagem que a gente falou aqui, né? Quer dizer, pressão está associada à altura. Então, se eu estou em qualquer geometria de um manômetro, então vocês verão nesses exercícios, né, que vocês têm pelo menos dois exercícios de manometria, um com a geometria em U, exatamente como a gente está apresentando aqui, e um segundo exercício, né, com uma geometria um pouco mais complexa. E aí, basicamente, né, o primeiro lugar que vocês têm que olhar é quais são os pontos de coincidência de altura dentro da geometria do manômetro em U. Então, se nós olharmos aqui, né, é interessante a gente olhar esse ponto B aqui, essa cota B. Por quê? Porque justamente ele estabelece, né, o limite da interface, né, entre o fluido que tem a característica gama, né, de peso específico gama, em relação
ao fluido, né, que preenche todo o resto, né, do meu manômetro U, que tem a característica de gama zero. E aí a gente pode dizer que esse ponto aqui, B, em relação olhando o lado esquerdo do meu manômetro U, em relação ao ponto C, que tem a mesma cota, mas que está do lado direito do meu manômetro U, eles têm a mesma pressão. Então, pontos equivalentes que têm a mesma cota têm a mesma pressão. Então, eu posso dizer, olhando aqui as notas de aula, né, que esse ponto aqui que eu estou indicando para o cursor, ele tem a mesma pressão que esse ponto aqui do outro lado do manômetro, do lado direito do manômetro, que eu estou indicando aqui com o meu cursor. Então, isso é válido de uma forma geral. Então, o que é interessante, né, vocês buscarem pontos que sejam interessantes, onde essa equivalência de cotas venha trazer uma informação importante, onde você possa estabelecer igualdade para a determinação da pressão. Então, se eu quero, por exemplo, descrever a pressão aqui dentro do meu reservatório A, né, pode ser interessante, será, né, estabelecer essa equivalência entre esse ponto C, onde eu tenho a separação do fluido gama em relação ao fluido com a característica gama zero. Então, reforçando, né, por estarem na mesma altura, na mesma cota, os fluidos nos pontos B e C possuem o mesmo valor de pressão. Então, essa é a mensagem, né? Então, a gente pode descrever, né, olhando o ponto B em relação ao ponto A. Então, PB, ele será igual a pressão de A mais essa cota aqui, né, que vai estar associada a um gama que multiplica H1, que essa cota, né, é de diferença entre a altura do ponto B e a altura do ponto A, né, associada ao meu reservatório. E isso aqui ele vai ser igual ao ponto C, a pressão do ponto C, porque está na mesma cota já olhando o outro lado, né, o lado direito do meu manômetro U. E o meu PB, já que PB é igual a PC, né, eu posso dizer que ele é igual à pressão atmosférica, né, já que o meu manômetro U está aberto ao ar, né, está exposto ao ar, mais essa cota H2 do ponto C até a altura máxima, né, de preenchimento, a cota máxima de preenchimento que está aqui no ponto D, vezes o gama zero, né, que é o líquido, que é o peso específico exatamente desse líquido que está preenchendo, né, a parte direita, né, do meu manômetro U. E aí eu posso subtrair as duas equações, né? Eu tenho PB aqui, eu posso subtrair, né? Então, eu vou subtrair a de cima pela de baixo, então, zero, né? PB menos PB é zero, né? Então, PATM menos PA mais gama 0 H2 menos gama H1. Então, eu subtraí essa equação, na realidade, essa equação em relação a essa, então, ficou PATM menos PA, né? Menos gama H1 mais gama 0 H2, é o que está aqui, né, mostrado nessa linha do desenvolvimento. Jogando PA para o lado esquerdo, que é o que eu desejo calcular, né, a minha pressão do reservatório dentro do meu manômetro U. Isso vai ser igual a PATM mais gama 0 H2 menos gama H1. E aí, de novo, né, enfatizando isso, né, qual é a pressão PATM que vocês vão usar como referência? A atmosférica padrão, igual a um ATM, ou a atmosférica local, igual a zero por conveniência? Bom, de uma forma geral, se o enunciado ele não pede isso, né? Ele pede, calcule a pressão. Vocês vão usar a pressão atmosférica local. Então, a gente vai fazer, eu vou fazer enunciado, né, de um exercício onde, basicamente, a gente vai pegar essa geometria e jogar números. E aí nós veremos, né, essa substituição, onde a gente vai chamar esse P essa pressão de referência como sendo a pressão atmosférica local, então a gente vai substituir por zero, e aí vamos calcular, né, essa pressão existente dentro do meu reservatório. Então, vamos ao nosso exercício, né, que é a mesma geometria, né, e a mesma ideia, né, onde a gente tem esse fluido com características gama preenchendo no reservatório A até uma certa cota B.
E eu tenho um segundo fluido que eu também conheço, né, onde essa característica é um gama zero, né, só que agora eu vou dizer quem é quem aqui, né, indo do ponto B até a cota máxima, né, dentro do meu manômetro U, onde a partir do ponto D, né, da cota D, eu tenho exposição ao ar, né? Então vamos ler o enunciado, né? Então, utilizando o mesmo manômetro desenhado acima, né, ao lado, determine a pressão no ponto A do nosso reservatório do manômetro U, devido à deflexão, né, devido à altura, né, do mercúrio. Então, já estou dizendo, né, que esse fluido, né, que está preenchendo, né, o lado direito todo, né, do meu manômetro, a partir do ponto B, passando pelo ponto C, indo até o ponto D, é o mercúrio. E o fluido no ponto A, né, é a água. Então, o fluido, né, contido, né, no meu reservatório A, indo até a cota B, é a água. Então, essas informações agora das cotas, elas são apresentadas. Então, o ponto C está em 10 pés. O ponto A, né, que a gente está aqui no meio dessa saída do reservatório, a minha cota A, ela é igual a 12 pés. E a minha cota D, ela é igual a 12,65 pés. Então, eu vou deixar esse exercício, né, para vocês pensarem em resolver. Ele é exatamente, né, a mesma formulação, então vocês podem ir diretamente aqui nessa expressão, né, que a gente desenvolveu só com letras, né, só com indicações das grandezas, né? Vocês podem substituir. Vocês vão ter que conhecer, né, o valor do gama, do peso específico da água e do peso específico do mercúrio. Isso eu vou fornecer para vocês, né, na solução, mas vocês podem pesquisar. E serão duas grandezas, né, duas informações que nós usaremos ao longo de todo o curso. Então, até o final do curso, vocês já saberão de cor, né, o valor do gama da água, que nós já falamos na nossa primeira aula, né, tanto em kilonewtons por metro cúbico, quanto em libra-forças por pé cúbico. Nós falamos isso na primeira aula. Vamos recordar aqui na nossa próxima aula, na aula 8, quando nós resolvemos esse exercício. Quanto o gama do mercúrio, vocês também conhecerão. Isso também vai ficar de uma forma natural para vocês, né? Então, o que eu peço para vocês é fazer essa pesquisa. É fácil de encontrar na internet, né, essas informações. E aí nós abriremos a aula 8, né, resolvendo, né, esse exercício, né, fazendo essa substituição numérica e conversando um pouco mais sobre a aplicação, né, dessa expressão na nossa geometria, né, de um manômetro com a geometria de U. A gente está encerrando aqui a nossa aula número 7. Lembrando que já com a aula de hoje vocês conseguem avançar já bastante, né, na nossa lista de exercícios. Você já tem condição de fazer já alguns exercícios elencados, né? Lembrando que esses exercícios eles compõem a primeira avaliação de vocês, a primeira nota, né? E na aula 8 a gente continua a partir desse ponto, né? E vamos avançando no capítulo 3, que é o nosso capítulo, né, de estática de fluidos e aplicação, né, de estática de fluidos. Então, desejo a vocês um excelente resto de dia para vocês e nós nos veremos em breve na nossa aula 8 aqui de fenômenos de transporte. Então, até lá.